pessoal, vamos começar um curso de matemática básica. Hoje vamos falar sobre os conjuntos dos números e vamos começar pelos conjuntos numéricos, pelos conjuntos naturais. O conjunto dos números naturais são aqueles números que a gente lida mais no dia a dia. São as coisas que a gente encontra na natureza que a gente consegue contar. Começa com 0, sempre vai acrescentando mais 1, e isso infinitamente. Então a gente começa aqui com 0, depois tem 1, o 1, o 2, o 3, e assim por diante infinitamente. Um conjunto importante dos números naturais é o conjunto dos naturais com asterisco, que significa a retirada do zero. Toda vez que aparecer esse asterisco, que significa que o zero não entra. Então, o conjunto dos números naturais asterisco é a mesma coisa que os números naturais menos o zero. Ok, pessoal? Esse é o conjunto dos números naturais, que é os números que a gente lida mais no dia a dia. O outro conjunto dos números é o conjunto dos números inteiros. Devido à necessidade de a gente representar prejuízo, perda, foi necessário criar um conjunto dos números inteiros, que são os números negativos e os números naturais. Então, a gente juntando os números negativos com os números naturais, nós temos os números inteiros, que são os números positivos, os números negativos e também o zero. Ok, pessoal? Os números negativos também ele começa lá no infinito, e vem os negativos, depois menos 4, menos 3, menos 2, 1, 0, e aí igual os números naturais, 1, 2, 3, 4, até infinito. Ok, pessoal? Vamos destacar os seguintes subconjuntos dos números inteiros. Temos os naturais, que está contido, esse símbolo aqui quer dizer contido, ou seja, está dentro dos inteiros. Então, os números naturais estão dentro dos números inteiros, ok, pessoal? De novo aqui o asterisco retira o zero, significa que é os números dos inteiros menos o zero, ou seja, vai ser só os números negativos e os números positivos. Outro conjunto importante é os números racionais. Racionais vem de razão, e razão na matemática é igual a divisão. Então, vem de divisão. E os números racionais são representados basicamente por fração e por números com vírgula também. Aqui não está, mais 2,5, 10,1 e assim por diante são os números racionais. Os números racionais basicamente são representados por uma fração aqui. Ó. Isso aqui significa uma fração. Então, A dividido por B. Ou seja, os números racionais é x aqui representando qualquer número, tal que x é igual a sobre B, com A pertencente aos inteiros, então pode ter números negativos também, e B também pertence aos inteiros, é igual a negativo, mas B é diferente de zero. Por que isso? Porque não se pode dividir por zero, ou seja, não pode ter zero aqui nessa parte de baixo. Ok, pessoal? Outro detalhe importante é que toda fração é uma divisão. Então, toda fração é uma divisão do de cima pelo de baixo, ou seja, do numerador pelo denominador. Ok, pessoal? E continuando aqui com os números racionais, como eu tinha dito antes, nós temos aqui, se o B for igual a 1, ou seja, aqui, ou o B, aquele que fica embaixo, então A sobre B. Se o B for igual a 1, nós vamos ter a divisão de um número por 1. Esse número A representando qualquer número. Mas qualquer número dividido por 1 é igual a A, é igual a ele mesmo. Portanto, significa que Z, que é números inteiros,
é um subconjunto dos números racionais. Então aqui, alargando mais essa definição, temos números naturais está contido nos inteiros, que por sua vez está contido nos racionais. Ou seja, o conjunto maior abarca o conjunto dos números menores. Então, dado o número racional AB, a representação decimal desse número é obtida dividindo-se A, que eu já tinha dito antes, por B, podendo resultar em decimais exatos, que aqui 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25, menos 5 dividido por 8 dá menos 0,625, 6 dividido por 1, quando não tem nada aqui embaixo, significa que é 1. Aqui, significa que tem 1 aqui embaixo. 6 dividido por 1, 6,0, ou simplesmente 6, esse 0,0 na necessidade de pôr, e 4 dividido por 5 igual a 0,8. Ok, pessoal? Também temos as dízimas periódicas, que eu vou falar em outro vídeo mais aprofundadamente. Mas quer dizer o seguinte, que são números que depois da vírgula ele começa a repetir quando você vai fazer uma divisão. Se você dividir 2 por 3, 2 por 3 não dá, eu ponho 0. Aqui, eu acrescento 0, porque eu multiplico por 10, já que eu coloquei a vírgula aqui. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 20. 6 vezes 3, perdão, 18. 20 menos 18 igual a 2. Repare que eu vou acrescentar outro zero. Repare que vai dar 20 de novo. Aqui vai dar 6, vai dar... Isso vai ficar infinitamente, não tem fim. Então, isso é uma dízima periódica, ou seja, o número a um determinado momento ele começa a repetir. Aqui, 177 dividido por 990 é igual a... Esse 1 aqui, ele não repete. Mas repare que 78, ele começa a repetir e sempre vai dar essa sequência. Ok, pessoal? Isso é dízima periódica. Em outro vídeo eu vou explicar com mais detalhes. Inclusive, como transformar esse número em fração. Ok, pessoal? Agora temos os números irracionais. Eles são números que depois... eles não têm como você vai resolver esse número, você bater na calculadora, você vê que ele não repete. Ele é número infinito, não tem fim, mas por outro lado ele não tem uma sequência lógica, ele não repete. Você vê 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5. A raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, depois da vírgula, 7, 3, 2, 0, 5, 0, 8, não tem uma sequência. Aqui um famoso, do número π, que é o número que está relacionado à circunferência e área de círculo, tamanho da circunferência, que a gente vai ver em outros vídeos. Ok, pessoal? Então, resumindo aqui, os números irracionais são aqueles números que não têm uma sequência lógica depois da vírgula. Os que a gente viu no slide anterior tem uma sequência lógica, de um determinado momento começa a repetir, e essa repetição ela vai infinitamente. Já nos números irracionais não há essa repetência. E por fim os números reais, que engloba todos os números que a gente viu até agora. Só um detalhe, os números, voltando aqui, os números irracionais representados por I, eles são diferentes dos números racionais que a gente viu até agora. Então, os números irracionais não se misturam com os números racionais, são coisas diferentes. E quem é os números reais, então? É a união dos racionais com os irracionais. Isso aqui, esse símbolo significa união, ou seja, juntando os dois. Então, o que são os números reais? São os números... qualquer x, tal que x ou pertence aos racionais ou eles pertencem aos irracionais. Ou seja, aqui de forma escrita, x é racional ou irracional. Lembrando que esse ou aqui ele exclui, ou seja, ou é um ou é outro, não pode ser os dois. Então, ou o número é racional ou é um número irracional. Ok, pessoal? Esses são os números reais.
Aqui um diagramazinho para a gente visualizar melhor. É importante guardar esse diagrama, ter esse diagrama em mente. Então, ó, tudo aqui são os números reais. Aí repare que aqui estão os irracionais. E aqui está os racionais. Esse diagrama é muito interessante porque ó, aqui estão os racionais. Depois, aqui temos os inteiros e os naturais. Então, repare que os naturais pertencem aos reais, e pertencem aos racionais, e pertencem aos inteiros. Os inteiros pertencem aos racionais, que também pertencem aos reais. E os racionais pertencem aos reais. E os irracionais, só tem eles, também pertencem aos reais. Ok, pessoal? Uma observação aqui muito importante. Raiz de índice par e radicando negativo é impossível em R. Ou seja, depois nós vamos ver as raízes, né? A radiciação, mais raiz quadrada, por exemplo, menos 2. Isso não pertence aos reais, não faz parte. Lembrando que, vamos ver depois, que quando não aparece nenhum número é número 2. Mas qualquer expoente par, tipo, raiz de 4 de menos 3, não pertence aos reais. Raiz décima de menos 1, isso não pertence aos reais. Por que isso? Porque, vamos pegar aqui o exemplo de da raiz quadrada. A raiz quadrada de menos 4. Não há nenhum número no conjunto dos números reais que multiplicado por ele mesmo dê menos 4. Porque se a gente pensar menos 2 vezes menos 2, vocês vão aprender depois a regra Vamos ver em outro vídeo mais detalhes sobre essa regra. Mas menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2, 4. E o mais 2 vezes o mais 2, mais vezes mais também dá mais, e 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, menos 2 vezes menos 2 dá 4, e mais 2 vezes mais 2 dá 4. Ou seja, não tem nenhum número que multiplicado por ele, nenhum número real multiplicado por ele mesmo que dá menos 4. Claro que tem outros números que a gente não vai ver nesse material, porque é uma matemática básica, que são os números complexos, que aí sim ele foi criado para resolver esses tipos de problema aí, que é a raiz de índice par de números negativos. Então, eles não fazem parte dos números reais, eles fazem parte dos números complexos, que a gente não vai ver nesse curso. Ok, pessoal? Então, muito obrigado, até a próxima e fiquem com Deus.